Pregar uma palavra, por favor, abra sua Bíblia, seu iPad, seu telefone aí, se você trouxe, por favor, Números, capítulo de número 13. Números 13. Eu quero aqui correr bastante, eu não estou vendo relógio aqui na minha frente, então eu posso pregar à vontade, né? Glória a Deus. Mas está aqui no iPad já as horas e já estou correndo aqui. Então, Números 13, versículo de número 1. Números 13, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo de número 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, e enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos diante de uma palavra, queridos, muito atual para nós. Muito atual para nós. Deus nos enviou para lugares diferentes, né? Deus me colocou ali na Europa e eu sei porque eu estou ali. Eu sei que Deus me levou para aquela terra para conquistar. Nós hoje temos 3 igrejas ali trabalhando, né? Nós temos 4 igrejas no Brasil trabalhando. Nós estamos trabalhando. É o nosso objetivo. Foi para isso que Deus nos chamou, com uma visão firme daquilo que queremos alcançar. Quando Deus me chamou, eu era um jogador de futebol e eu estava separado da minha esposa, nós estávamos separados. Por quê? Por causa do futebol. Ela chegou em mim e disse: você escolhe, ou eu ou a bola. Eu falei: você pode ir embora. Não éramos crentes, né? Eu vivia a minha vida, tinha a minha vida, gostava de estar no meio dos meus amigos. Então eu era uma pessoa que estava fora do plano, do projeto de Deus no meu pensamento. Mas Deus tinha um plano comigo. Deus tinha um plano para mim. E um dia eu estava num rodeio show, tomando ali cerveja, né, fazendo bagunça, e separado, minha esposa em casa, grávida. Eu tinha a minha filha de 1 ano e 7 meses, e ela estava gestante do meu segundo filho, que é o pastor hoje em Portugal. E eu estava numa festa, e naquela festa, Deus falou comigo. Porque ela estava orando. Ela estava orando, dizendo: Deus, eu não quero o meu marido longe da tua presença. A palavra de Deus, ela nos constrange, ela nos chama a atenção quando nós estamos afastados dele. Então, Deus nos chamou e Deus nos vocacionou para fazer a obra dele. A palavra que eu tenho para falar para vocês nesta noite, o tema é movidos pelo propósito. Nós não podemos viver sem ser movidos por esse propósito, por esse ideal, por esse projeto. E a Bíblia diz aqui que Moisés estava diante do povo de Israel, aquela nação enorme, aquele povo enorme, era quase 3 milhões de pessoas. Imagine a gente que é pastor de 30, 40, 50, 100, 200, a gente fica quase doido, né? Imagine Moisés, quase 3 milhões de pessoas, ele cuidando naquela trajetória, mas ele estava dentro de um propósito. Quando somos movidos por um propósito, nós conseguimos fazer aquilo que é inalcançável para nós. Nós conseguimos atingir objetivos inimagináveis.
inimagináveis, conseguimos alcançar alvos que jamais alcançaríamos se estivéssemos longe da presença do Senhor. E então eu quero aqui falar algumas coisas que são importantes para a nossa vida, né? Aprenda aqui 3 coisas inegociáveis nesse texto. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar uma orientação. Pega aí um homem de cada tribo, envia eles à frente para espiar a terra que eu hei de dar para Israel. Então eles vão olhar a terra, vão ver se a terra é boa, vão ver quem habita lá, se os homens são grandes, se são pequenos, se a terra é produtiva, se é improdutiva. Veja se tem vales, veja se tem cidades, olhe se a cidade é cercada ou se é aberta. Vai na frente, manda eles olharem, 40 dias para eles espiarem a terra. E Moisés em obediência, porque para a gente viver o propósito de Deus, nós precisamos estar em obediência, né? Ninguém que está fora da obediência de Deus, ele vai conseguir viver o propósito. Todo desobediente, ele sofre percas, até que ele se encontre no caminho, volte para o caminho, na vida de obediência, de sujeição, aí ele vai conseguir alcançar os seus objetivos, né? E então Moisés chama os 12 e envia aqueles homens. Interessante que os homens entram na terra e começam a espiar a terra. Eu só estou dando uma introdução rapidinho para mim entrar nos 2 tópicos que eu quero falar e já terminar a mensagem. Então, aqueles homens entendem e vão. Mas a visão que nos distingue, a visão do propósito é que nos distingue. Quem somos nós em Deus? 10 daqueles homens espiaram a terra, viram a terra, experimentaram da terra e trouxeram as suas notícias. Mas 2 daqueles homens fizeram a diferença. Eu acredito que aqui nesta noite, as suas habilidades, as virtudes que está em você, são as virtudes que estavam em Gideão e em Calebe. Aqueles homens, quando retornam, encontram o povo em alarme, chorando, desesperado. Por que eles atrasaram um pouquinho mais? Porque eles estavam voltando em obediência ao que Moisés falou. Olha, vão lá, olha a terra, espinha a terra, experimente da terra, veja se a terra é boa e traga dos frutos. Os 10 primeiros que veio não trouxeram frutos. E os 2 que chegaram por último, eles vinham atrás cantando, adorando a Deus e trazendo um cacho de uva da terra. A terra era tão boa, a terra era tão extraordinária que o cacho de uva, um homem só não conseguia carregar. Imagine, a gente vai na supermercado para chupar uva, né? A gente pega o cacho na mão assim, lá o cacho era 2 para carregar, né? E eles vieram trazendo, disse: Moisés, acalma o povo, acalma toda essa população aí, a terra é boa, a terra é nossa, a terra é prometida, a terra mana leite e mel, e a terra é a terra que nós vamos entrar. Aleluia! Então aqueles 2 chegam e acalmam o ambiente, acalmam o lugar. Então você só vai alcançar os seus objetivos se você estiver debaixo de obediência. Dá para dizer para o irmão do lado aí: seja obediente. Se você quiser conquistar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Então vamos lá para aprender essas 3 coisas inegociáveis aqui. Quando Deus tem um propósito a ser alcançado, Ele muda o seu povo de lugar. Ele move os nossos pés do lugar onde nós estamos. Toda grande conquista geralmente não está onde a gente nasce. É difícil, né? Você olha aqui, tem um do Ceará, tem outro da Bahia, tem outro de Minas, tem outro de Goiás, né? Tem outro de estados diferentes. Deus, ele sempre cria lugares para nos colocar, para conquistar, né? Deus sempre cria lugares para a gente ser introduzido ali e conquistarmos. Então Deus, ele cria o propósito, mas ele tem que nos mudar, ele tem que nos tirar do nosso lugar. E interessante isso, é importante nós percebermos, né, o valor que temos nas mãos de Deus. Por que Ele nos trouxe para aqui? Por que você veio para aqui? Vamos andar aqui. Aprenda uma coisa. Quando decidimos obedecer, existe uma conquista próxima a ser alcançada. Toda obediência vai gerar uma consequência. Amém. Ou uma consequência de bênção, ou uma consequência de provas e de lutas.
Quando nós obedecemos em Deus, quando nós estamos direcionados por Deus, pode ter certeza, se lutas virão, elas precisarão ser transpassadas. Você precisará enfrentá-las e não fugir das lutas, né? Todo grande vencedor nunca venceu sem lutar antes. Aprenda isso. Ninguém vai conquistar de mão beijada os seus objetivos. Você vai precisar enfrentá-los. Você vai precisar confrontá-los e também ser confrontado pelas coisas que acontecerão na sua trajetória. Quando eu cheguei em Portugal, cheguei no tempo do frio, tive que ser enrolado numa coberta para ir para casa, onde a gente ficaria hospedado, né? Muito frio. Falei, meu Deus, como que eu vou sobreviver num lugar desse com a minha esposa e meus filhos, né? Chegando lá tremendo de frio, de madrugada. Nossa, e aquilo já foi um impacto, né? Saindo do Goiás, calor daquele tanto, né? E chegar no frio da Europa, eu falei, pronto, o trem está difícil. E nós chegamos ali e Deus mostrou que quando Ele está na sua vida, você é capaz de vencer qualquer obstáculo. Nada é difícil quando Deus está na frente dos nossos objetivos. Aleluia. Quando Ele envia Abraão, tinha uma promessa para Abraão lá na frente. Deus estava falando para aquele povo ir porque tinha uma promessa. Quando Deus chama Abraão, tinha uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Deus tinha a promessa, mas Abraão tinha que se enquadrar na promessa. Enquadrar na promessa, está na posição certa, né, para ele alcançar a promessa de Deus. Mudar não é só deslocar-se de lugar, mudar é: eu mentia e não minto mais, eu roubava e não roubo mais, eu traía, já não traio mais, eu falava mal das pessoas, já não falo mais. Tem pessoas que ele é mudado de ambiente, ele nasceu às vezes num berço católico, ele nasceu às vezes num berço que não é cristão, e agora ele é trazido para servir a Deus, e ele precisa entender que ele tem que ser mudado, ele tem que ser mudado, ele tem que ser submisso a essa mudança. Para ele conquistar, para ele ser vitorioso, ele precisa entender: eu mentia, agora eu não vivo uma vida de mentira mais. Eu roubava, agora eu já não roubo mais. Eu falava mal dos meus irmãos, agora eu já não falo mais. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida ela tem que ser transformada, porque se ela não for transformada, nós não vamos transformar outras pessoas. Não haverá transformação na vida de outras pessoas se nós não estivermos essa transformação em nós primeiro. Só haverá cura na vida das pessoas se eu for curado primeiro. Aleluia. Às vezes estamos reunidos neste grupo aqui, eu quero ajudar, eu quero ser bênção, mas e você, como é que está? A sua vida, como é que está? A sua casa, como é que está? A sua intimidade no seu lar, como é que está? Tem muitas pessoas que mudam de lugar, mas não mudam de vida. E mudar de lugar e mudar de ambiente, Deus exige algumas coisas de nós. E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos perder as conquistas que Deus tem para nós. Mudar de lugar é viver novos princípios. Mudar de lugar é você viver novos princípios. Às vezes, tem muitas pessoas que mudam, mas os princípios não são mudados. Eu aprendi uma coisa, quando eu fui para Portugal, era aquele pregador. Eu cheguei em Portugal, pregava assim, todo mundo terminava o culto. Pastore, por favor. Eu não entendi, pastor, a mensagem. Era cheio de português na igreja. Você não entendeu a mensagem? E eu tinha que pregar de novo para eles. Eu falei, não, gente, desse jeito eu não vou conseguir ganhar esse português, não. E eu comecei a mudar o meu jeito de pregar. Hoje eu prego conversando, porque aí eles me entendem. Então eu tenho que entender onde eu estou, o que eu preciso de mudar. Como que eu devo viver? Como que eu devo me comportar? Primeiro, os princípios divinos, eles são para todo mundo, né? Agora, alguns princípios aqui na América, às vezes são diferentes do que vivíamos no Brasil, né? Pastor Carlos Maia, eu conheci ele como um grande pregador no Brasil, né? Tem lugares que você extravasa, né? Você abre a caixa de ferramentas, mas tem lugar que você tem que pregar devagar, senão você perde, né, a noção
do que você precisa fazer. Então, precisamos ter bastante cuidado, irmão, né? Precisamos sofrer mudanças em nós, em nosso caráter. Quando ele move José da sua terra, ele tinha um governo para José. Gênesis 37, tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ele tem um jeito de agir. Às vezes ele vai aumentar suas lutas para te promover. Você só tem que permanecer fiel. Oh, Deus me chamou para isso e as lutas aumentaram. Poxa vida, eu pensei que ia melhorar, fez foi piorar, né? Às vezes Deus está piorando a coisa para depois melhorar e tirar algumas coisas em você que não deveria permanecer. Todas as vezes que Deus nos reúne em um lugar, eu sempre falo na nossa igreja, todas as vezes que Deus nos reúne num ambiente como este, Ele quer tirar algo de nós ou Ele quer acrescentar algo em nós. Às vezes tem coisa demais na sua vida que Deus está falando, isso está passado em você, deixa eu tirar, né? Às vezes está faltando, Ele diz, deixa eu colocar, né? Então nós temos que entender que estamos na presença de Deus, então alguma coisa vai acontecer, ou Ele vai tirar de nós, ou Ele vai acrescentar em nós, amém? Está preparado para receber isso aí na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Então José, quando Deus chama José, diz, José, tem um plano, mas você vai enfrentar muita coisa. E José foi para o poço, tiraram José, venderam como escravo, levaram José para a casa de Potifar. Potifar, né, saiu, a mulher quis agarrar José, José caiu fora e foi uma guerra. José, né, foi levado para a prisão, ficou muito tempo na prisão. Depois que José sai daquela prisão, e José é governador. Ninguém, irmãos, às vezes quer enfrentar o que você enfrentou, mas quer viver o que você vive. Muita gente olha para o meu status, pastor, que benção, né? Como é bom, né? O senhor está vivendo aí. Eu falei, mas você não sabe onde eu passei. Muitas vezes eu trabalhando, levantava de madrugada, ia para o trabalho, entregar panfletos na rua, trabalhava com publicidade, né? Chuva em cima, e gelo, né? Porque em Portugal é frio, irmãos, e a gente pegava cada geada lá de madrugada, menos 3 graus, menos 5 graus, e ninguém via aquilo, mas quando eu estava em cima do púlpito, todo mundo queria que estar comigo ali, né? Mas existe um processo na sua vida que você precisa passar. Dá para falar para o irmão do lado, existe um processo, e você tem que entender o processo e não fugir do processo. Então, queridos, José, quando entende isso, José vence de boa. José vence, só que tem os pormenores, os detalhes da vida de José. Então nós precisamos entender algumas coisas. Deus vai aumentar. Às vezes Deus complica, aí Deus descomplica, complica de novo, aí descomplica, complica e explica porque complicou, né? Ele faz uma mistura que não entende. Meu Deus, o que é isso, né? A gente parece estar numa roda gigante, né? Mas Deus, Ele faz sempre assim com a gente, porque tudo aquilo que em nós precisa ser melhorado, Ele vai melhorar, Ele vai trabalhar em nós. Então, queridos, já estou terminando, vou falar só a última coisa aqui. Quando Ele move Samuel para as terras de Jessé, tinha um reino ali a ser entregue, né? Interessante que Deus fala com Samuel. Samuel vai, porque ali eu tenho um rei no meio daquele povo, né? Deus conhece quem é que tem autoridade para reinar. Deus conhece a sua vida. Deus te trouxe para essa nação porque há um projeto para a sua vida neste lugar. Mas no meio de tudo isso existe uma palavra que eu pontuei aqui que eu quero falar nessa noite: resiliência. Repita comigo, resiliência. Nós precisamos ser resilientes. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de superar, de recuperar de adversidades. E a palavra resiliência, um dos principais significados da palavra resiliência é brotar. Deus te trouxe do Brasil, te plantou aqui. Ele quer que você brote. Ele quer que você comece a gerar aqui nessa nação. Ele quer que você comece a produzir frutos aqui neste lugar para a glória e para o louvor do seu nome, em o nome de Jesus. Então eu acredito que essa palavra que Deus nos deu nessa noite, essa palavra é capaz de mudar os nossos rumos, os nossos destinos. Então receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.